A República derreteu. Direita limpinha não tem mais, se é que um dia teve. PT e PDT apoiaram a candidatura bolsonarista no Senado. Impeachment não tem. Gente morrendo aos milhares, aprovação do governo em queda, mas o Congresso Nacional se pôs à venda. É isso que estamos assistindo. É um pouco como se, depois da compra de votos para reeleição, de mensalão, de petrolão, de presidente da Câmara chantagista, é como se todos os piores momentos que vivemos fossem um convite para bater um recorde. É como... Gente, nessa guerra toda que assistimos nos últimos anos, o resultado é o seguinte: o Centrão ganhou. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui é o ponto de partida. O nome Centrão nasceu durante a Assembleia Constituinte, lá por 1987. Havia um grupo liderado por Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso que estava bem organizado e ganhando todas. Estava fazendo a Constituição que eles queriam fazer. Aí se juntaram 3 turmas. Uma que queria defender os ruralistas. Outra era a turma do Zé Sarney, que queria um tempo de mandato maior. E, por fim, tinha o pessoal que queria garantir que o regime brasileiro seria presidencialista. O Centrão teve 2 pais, eram ministros, Antônio Carlos Magalhães e Roberto Cardoso Alves. O Robertão usava, e com muita ironia, a frase de São Francisco: é dando que se recebe. O Centrão já passou por muitas fases. Vejam, sempre foi esse o jogo, não tem ideologia, não tem convicção, é um acordo. Recebe algo que deseja, em troca dá votos ao governo naquilo que é pedido. Agora, houve momentos de alguma sofisticação política, como quando tinha no comando Michel Temer. Uma elegância, por assim dizer, o tanto quanto algo vil como o Centrão pode ser elegante. Hoje vivemos o ponto máximo de deterioração, porque isso que está acontecendo em Brasília, vamos usar o termo correto, isso é um nojo. Todo mundo que fez as contas sempre incertas do que o governo Bolsonaro ofereceu em troca do apoio põe a cifra na casa dos bilhões. Isso nós pagamos com nossos impostos, tá? Agora, vamos entender um troço direito. Sabe quem costurou a maioria pró-candidato do Bolsonaro entre os tucanos? Aécio Neves. Sabe o PT? O PT de Lula fez campanha para o candidato de Bolsonaro no Senado. O PDT de Ciro Gomes também. O Centrão, que não é de centro, é de direita, contaminou todo mundo. O DEM parecia que queria virar uma direita não fisiológica. Isso acabou, imagina. Luciano Huck estava lá até cogitando se filiar ao DEM para fazer uma chapa de centro-direita limpinha. O DEM não só abandonou seu próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como partiu eufórico para apoiar o candidato de Jair Bolsonaro. Sabe, teve um mensalão. Aquele período do governo Lula em que o Planalto comprava o Centrão pagando uma mesada. Aí depois teve a Lava Jato. Vamos ignorar todas as imensas controvérsias em como foi o processo de julgamento. Essa é outra polêmica. Os crimes existiram. Um bando de preiteiro, um bando de executivo da Petrobras foram presos como réus confessos. Devolveu-se uma quantidade abissal de dinheiro. Os crimes existiram e o personagem principal desses crimes sempre foi o Centrão. Sempre foram os parlamentares que legislam desse jeito. Não por uma visão de país, mas em troca de algo que o governo dê. Vem cá. O que falavam os eleitores de Jair Bolsonaro, que estavam elegendo o mito para acabar com a velha política? Por que votaram num deputado do Centrão com essa esperança? Eu não sei, mas votaram. Você, eleitor bolsonarista, agora que estamos testemunhando a compra aberta do Centrão, a contaminação generalizada por práticas do Centrão, até de quem se pretende limpinho, o que você me diz? Jair Bolsonaro não é mais presidente do Brasil, não no sentido de que tenha plena autoridade, não. Ele agora é refém do Centrão. Ou paga tudo o que prometeu, ou vai sofrer de um jeito
como nunca. Acabou, sabe? O que nós assistimos nos últimos meses, e principalmente nos últimos dias, é o Congresso Nacional se pondo à venda num momento de plena irresponsabilidade do Planalto. Pessoas morrendo à base do milhar por dia. E os deputados e senadores fazendo o quê? Não estão nem aí. Só o que pensam são nos cargos e verbas. Verbas, muitas vezes, para obras desnecessárias. Vejam, tem gente muito ferrada no país e não dá para pagar o auxílio emergencial. Mas dá para botar bilhões no orçamento em função das prioridades eleitorais de umas centenas de parlamentares. Antônio Carlos Magalhães, o neto, pensa no apoio de Bolsonaro para sua candidatura ao governo da Bahia. Presidente do DEM. A República derreteu. Fecha a tampa.